Bom dia pessoal, eu sou o professor Jenison Lucas de História e nós estamos aqui com esse grupo de alunos porque esse grupo está fazendo um projeto que na verdade é um documentário que nós estamos registrando a história da nossa escola, pois a mesma estará completando 80 anos este ano. Então nós faremos aqui um documentário, um vídeo contando a história de ex-alunos, ex-professores, ex-diretores, e nós queremos convidar todos vocês para que vocês possam assistir, comentar, para que vocês possam conhecer mais um pouco da nossa história. Então nós temos aqui o aluno Lucas, temos o aluno David, o Juan, o Eric, a Sabrina, a Julie, a Nayane, nós temos o aluno Andrei, a Paulina, a Laura, temos o aluno Rian e temos também a professora Jaqueline que está conosco nessa empreitada, fazendo e trabalhando nesse projeto conosco. Muito obrigado! Eu sou Helenice Quiniz, tenho 53 anos, eu passei no concurso em 2002, escolhi 40 horas no João 23, a princípio professora de 1º ao 5º, eu sou pedagoga. Aí depois eu fui convidada a ser assessora da escola, então eu fui assessora, se eu não me engano, acho que foi uns 8 anos com a dona Karen, ela era diretora, eu era assessora dela. Depois eu retornei 2 anos para a sala de aula e voltei a ser assessora com a dona Beth. E aí ano passado, como a dona Beth não poderia mais concorrer à direção por já ter os 2 mandatos, eu me candidatei, só não deu a votação com os pais, mas teve a indicação. Então hoje eu estou como diretora. Eu me chamo Noêmia, sou assessora de direção hoje. Eu passei por 3 gestões nessa escola, estou há 16 anos. Eu entrei, sou efetiva como assistente técnico-pedagógico e hoje atuo junto com a equipe gestora. Me chamo Lilian, trabalho já na educação há 20 anos. Nessa escola estou há 10 anos como professora e esse ano então fui convidada a ser assessora da escola. Olá, eu me chamo Elizabeth, eu prefiro que me chamam de Beth, né? Dona Beth, eu gosto muito dessa questão do pronome de tratamento. Estou na educação já há 31 anos, então por 13 anos, até ano passado, fui diretora dessa escola, mas já tive uma bagagem bem grande na rede particular de ensino, na rede municipal, então até ano passado como diretora dessa escola e esse ano então como professora do 5º ano. Meu nome é Cleonice Kunen, eu trabalhei a primeira vez no João 23 em 98, 99 e 2000. Depois, em 2010, eu trabalhei novamente. Ali eu trabalhei como assessora por 3 meses. Em 98, 99 e 2000, eu trabalhei como professora de geografia da 5ª série na época até a 8ª série. Eu sou a professora Matilde, me chamo Matilde Domingas Dalago. Sou casada com o Dalago, mas em 1994 fiquei viúva, tenho 3 filhos, 6 netos e já sou aposentada da escola. E trabalho aqui no ateliê, dou aulas, de pintura. Já há 3 anos trabalho aqui. Olá, eu sou Mariana Micaela Ferreira. Eu estudei de 2006 a 2016 na Escola de Educação Básica João 23, todo o meu ensino fundamental e médio. Meu nome é Dircica Vipioli Gotardi, né? Quer que mais? Que dissesse o tempo da escola? Uhum. O tempo da escola era bom. Apesar daquele tempo, os professores sempre bravos. Eu tinha a dona Adelaide, a dona Dulce, né? Elas, assim, exigentes elas eram, né? Mas eu gostava da escola, eu gostava. Aquele tempo eu fui até o 4º ano só. Eu queria estudar mais, mas o meu pai era viúvo, não podia pagar os estudos. Aí eu fazia, sabe o que eu fazia? Assim, certidão de nascimento em casa. E tanto que eu gostava de escrever, mas não
só da brincadeira, né? E tanto que eu gostava de escrever. Aí não pude estudar. Como a escola impactou na sua vida pessoal e profissional? Como eu sou da comunidade, a gente acaba vestindo a camisa e tá mais na escola do que em casa. Então, assim, eu busco tá sempre acompanhando as situações da escola, mas a gente não consegue estar aqui os 3 períodos como a escola funciona, mas a gente busca dar o melhor que a gente consegue. Ela transforma e vem transformando a cada ano, né? A cada dia, na verdade, né? A gente acompanhou ao longo desses anos muitas transformações, muitas vidas e inclusive a minha foi sendo modelada, modificada durante esse tempo. E a gente tem que estar sempre aberto para o novo, né? Para aquilo que está chegando. E aquilo que se passou também é preciso resgatar e guardar, né? Guardar e tentar levar, né? Porque a gente está comemorando 80 anos do João 23. Então teve muitas lutas, teve, né? Lendo agora os registros e ver o quanto que o povo sofreu e a gente chegou e praticamente estava tudo pronto. Poucas coisas precisaram ser feitas. Então, o mínimo que a gente pode fazer enquanto educador é honrar, né, essa parte histórica, esse povo, né, dessa comunidade que lutou para preservar a educação e, sim, ter uma educação de qualidade e com valores, princípios, né, como a gente espera que seja. Bom, a escola para mim foi essencial, tá? Tanto na minha vida pessoal quanto profissional. Né? Porque se eu não tivesse passado pela escola esse tempo todo de estudo, eu não estaria no ponto que cheguei até hoje. Então, para mim foi extremamente importante. A escola para mim é vida, a escola para mim é tudo. Sei que já estou quase no fim de carreira, não gosto de pensar, mas eu sei que um dia eu vou ter que deixar isso aqui, né? Partir para uma aposentadoria. E eu sei que eu vou sofrer, porque para mim escola é vida. É que eu vou te dizer. Para mim, não. Ou a importância da escola na vida da senhora? Desde que começou, com que idade? E o local da escola? 7 anos. Eu, assim, como é que eu vou dizer? Eu era uma aluna, assim, não puxa saco, né? Mas cuidava sempre para fazer certinhas coisas, para não ser chamada de professora, né? Isso eu gostava muito. E fazer tudo como ela mandava, né? Com educação, respeito, aqueles valores que eram passados pelos pais. Isso, assim que a gente não devia faltar, não devia conversar, né? Se ela pegasse a gente conversando, ela já arrependia, né? Já botava óculos aqui assim e já chamava, o que é isso que vocês estão falando, né? Não podia. Eu respeitava isso, sim. Quais conselhos você daria para quem está começando agora nessa área da educação? Estudar bastante, ler bastante, se aprimorar, estar sempre buscando, porque o conhecimento muda e ele é muito rápido. Pode compartilhar alguma memória ou algum evento marcante assim na escola? São vários eventos que é feito todos os anos, né? Mas uma coisa que marcou muito foi a Caminhada da Paz. Quando a gente fez na pandemia a Caminhada da Paz e o concurso de cartazes que teve que cobrir os muros da escola. Um conselho é que, assim, pense bem, né? Porque depois que a gente está dentro da função, aí é que a gente vai perceber as dificuldades que vem, né? E que é uma profissão assim que nos dá um retorno muito bom, mas também que não é fácil, né? Então que pense bem para ser um profissional também bom, né? Porque a gente vê isso, né? Que as pessoas às vezes entram nessa profissão achando que é uma coisa e quando está aqui dentro realmente é outra. Então assim que se decidir isso, que entre com carinho e com amor, né? Porque é uma profissão que precisa disso. Alguém que está começando agora na área da educação, e eu acho que, como sempre, tem que ter muito amor no que se faz, amor nessa profissão. Se não tiver amor,
não tem como ficar, porque a gente se doa, a gente, além da gente, né, ter toda uma bagagem científica, conhecimento, para passar aos alunos, a gente tem que ter amor. E tendo amor, tudo fica mais fácil. Então, eu diria que quem quer ser professora hoje, além de tudo, tem muito amor por essa profissão. Amor a ensinar, amor ao conviver com o outro, amor ao ter a história do aluno e dali partir, né, para repassar o conhecimento. Levar a sério a educação. Eu acho que é a profissão mais importante e que nos últimos anos tem entrado cada vez mais pessoas menos, como é que eu vou dizer, sintonizada com a educação, mas menos responsável pela educação. É que, tipo assim, ó, é um cargo qualquer, não é parece que não precisa ter responsabilidade, qualquer um pode pegar qualquer disciplina, não quer mais se incomodar. E na educação, quem diz que quer trabalhar numa escola e quer ser professor, não quer se incomodar com o aluno nem com o pai, está na profissão errada, porque não tem como. Eu, por exemplo, esse ano tenho 400 alunos. Multiplique isso por pais, vós e tal. Como é que tu não vai te incomodar? Tem gente que é diferente. Tem gente que não tem compromisso com a educação. Falando nisso, a palavra que eu queria lembrar antes era compromisso. Tem muita gente que está na educação e que não tem compromisso com a educação. A educação é muito delicada, né? Ela precisa ser... O profissional que trabalha na educação precisa ter amor primeiro. Amor naquilo que faz. E ter certeza de que é aquilo que vai levá-lo para a vida toda. Porque a gente se dedica, deixa muitas vezes a casa da gente, os filhos, netos, para poder se dedicar à escola, né? Então, quando a gente faz por amor, isso não pesa no corpo da gente, né? E é uma das coisas, eu jamais pensei que eu ia ser professora um dia. E tudo foi me chamando para ir ao encontro da escola, né? E tenho o maior prazer de dizer que sou professora ainda, né? Porque mesmo aposentada, a gente é vista como a professora Matilde, a professora Nice, né? Então, antes de entrar numa sala de aula, é lógico que tu precisa da experiência, né? A experiência é tudo na vida. Temos que ter o certificado, a graduação, pós-graduação, mas a experiência é tudo dentro de uma sala de aula, né? Então, mas fazer sempre com amor e rezar para ter paciência, né? Porque muitas vezes a gente bota um ponto de interrogação. O que eu vou fazer com essa turma? Né? O que eu vou fazer com essa escola? Mas tem que saber que aquilo lá é uma doação, além de um dom que já vem da gente, né? Certo? Que conselhos você daria para os alunos e profissionais atuais com base na sua experiência na escola? Faça o seu melhor. Seja sempre você e busque sempre o melhor, porque você não está fazendo as coisas para os outros, está fazendo para si mesmo. Conselho para os alunos e para os professores? Eu penso que a humildade, né? A gente sempre trabalhar com ela, né? Reconhecer que errou, né? Errou, eu fiz algo e buscar ajuda. Porque são muitos desafios e dentro de uma escola a gente não caminha sozinho, a gente caminha numa parceria. Então, se eu quiser, Noêmia, resolver um problema, eu não vou conseguir. Eu vou ter que ter a ajuda do professor, do aluno, das merendeiras, da CRE, né, de todo um contexto. Então, pedir ajuda, né, e buscar parceiros, né, buscar parcerias. E eu acho que o mais importante é ter um ambiente assim que seja um ambiente de acolhedor. Eu acho que é dedicação, né? Tem que se dedicar, porque a gente sabe que hoje em dia lá fora está bem mais concorrido, né? Embora que você esteja formado, ainda você tem que ter concorrer com outras pessoas do nível igual. Então, assim, que nunca desista, né? Que é fundamental. É difícil, às vezes conciliar, né? Mas que não desista, que é primordial para o seu futuro, né? O primeiro que eu daria é cuidar do patrimônio.
né, cuidar das coisas da escola, até porque foi uma coisa, é um local em que 1000 alunos, né, usam diariamente, é uma comunidade grande, então acho que cada um tem que fazer a sua parte em estar cuidando, não estar riscando as carteiras, paredes, fechaduras, porque a manutenção de uma escola eu sei como é que é bem complicado. Então o primeiro conselho que eu daria assim, é cuidar desse patrimônio. Como eu já falei, maior envolvimento com a escola. Novamente vou chamar o Felipe, ele sabe de quanto eu enchi o saco por conta dos livros, das carteiras, a sala limpa, né? Então essas são coisas que a gente já poderia estar cansada depois de 32 anos na sala de aula, né? Mas a gente ainda está brigando por isso. Então eu vejo que tem muita gente que não tem envolvimento ou compromisso com a escola. Então vem aqui, usa a TV, deixa os cabos tudo jogado, vai estragando. A gente está aqui todos os dias, a gente sabe que o quanto isso é útil. E quem já trabalhou na educação, que não tinha nenhum recurso aí mesmo, por isso que o amarelinho é meu, né? Todo mundo debocha, mas foi o primeiro recurso tecnológico que veio para a escola. Poucos usavam ele e eu aprendi a usar e prefiro ele do que a TV, data show e tal. É o que eu falei, né? A gente precisa, assim, estar discernindo bem as falas, né? Então, enquanto que eu estou na escola, eu posso ser a mãe dos meus filhos, eu posso ser a avó dos meus netos, eu posso ser amiga de tal, mas tem momentos em que tu precisas manter a tua postura como professor, ou se tu estás na direção como diretora, né? E como assessora. E muitas vezes tu não és nem a professora, nem a diretora, nem a assessora, tu és uma amiga, né? Tu visse que o outro não estava bem para aquele dia. Então, por exemplo, muitas vezes a gente sai do sério, como a gente diz, né? Hoje eu me irritei com tal aluno, ou aquilo não deveria ter acontecido, mas as coisas numa escola, ela é visível. Assim como numa sala de aula está acontecendo tudo de bom, alegria, na outra sala tem um professor que está, mas o aluno, vocês têm na idade em que vocês estão, vocês não percebem que quando a gente chama atenção, dá aquela bronquinha, né? É pro bem do aluno, assim é um filho da gente, né? Quando a gente dá uma bronca, chama atenção, o filho não percebe que é este amor que a mãe tem por ele e diz, meu filho, não vai para esse caminho, vai por esse. E o aluno é a mesma coisa, a gente tenta induzi-lo para o bem, né? A gente tenta induzi-lo para o aprender, né? E como eu disse já, esses momentos a gente aprende mais, né, do que ensina. Então, esse professor que está iniciando, ele precisa ver bem, ter bem a certeza de que é isso que ele quer. Porque um professor que é professor, ele vai ter uma vida na educação assim, onde vai chover, né? Vai vir bênçãos para ele. E paciência, né? Nós temos que ter o respeito pelo outro, não só pelo colega de trabalho, mas pelo aluno. Nós temos que respeitá-lo. E esses pais que são tão queridos, que vêm ao encontro da gente, né? A gente também precisa escutá-los, né? E muitas vezes, quando o filho na escola não vai, a gente chama o pai. E muitas vezes a gente é um pouco repreendida ou não vista de bons olhos, né? Mas esse pai ele precisa aprender também que é pro bem desse filho dele. Então é o que eu falei no início, lidar e ver todos os dias, né? Não deixando de lado essa energia positiva em termos da divindade, né? Que a gente precisa ter, e o amor, a humildade e a paciência. Que professores e funcionários foram mais influentes para você e por quê? Eu sempre segui muitos conselhos da Dona Dinha, que era a nossa servente, porque eu tinha ela como uma mãe.
Então, os conselhos dela, para mim, sempre tiveram um peso bem grande. E a gente vai aprendendo com os professores. Entre os parceiros de trabalho, a gente vai vendo situações que vai aprendendo, mas um específico, assim, não tenho. Mas, tipo assim, ó, a organização do seu Marcos, o equilíbrio, a dona Márcia, a questão da língua portuguesa, o falar correto. Então, assim, ó, sempre buscando pontos positivos nos outros profissionais e trazendo para a prática da gente. Boa pergunta. Foram muitas, assim, né? Cada fase foi especial com cada professor, com, né, uma inspiração. Então, assim, citar nomes eu acho que seria, assim, complicado. Porque talvez eu ia citar um e não ia citar outro, né? E a cada fase, a cada momento, eu me inspiro em alguém, assim. E eu penso assim, aquele professor ou aquela professora, aquela gestora ou aquele gestor, esse comportamento eu vou escolher para mim. Esse já não me compete. Eu sempre brinco com os professores efetivos que é assim, a gente convive mais tempo com eles do que com a própria família. Então a gente acaba conhecendo o lado que é bom, né? E também as coisas que não são boas, assim como a mim também. Mas eu procuro de cada um extrair o que é de melhor. E eu penso que todos que passaram por aqui sempre deixaram algo bom. Então, falar de um nome, eu vou estar machucando alguém, eu penso. Então, como professora, assim que eu iniciei aqui na escola, então assim, o que me marcou bastante foi eu ter contato com uma servente que hoje já está aposentada, que é a Dona Dinha, né, que posso falar, assim, era uma pessoa muito atenciosa e carinhosa. E também com as pessoas da coordenação, sempre tive um apoio bem legal assim deles, então isso é o que me marcou bastante, assim, tá? Tive um apoio bem legal deles. Que professores? Bom, a minha professora do primeiro ano foi bem marcante, né? Aqui, como gestora de escola, eu tive alguns professores assim que eu acho, né? Tenho certeza, assim, que eles fazem a diferença na vida das pessoas. Não sei se eu posso citar nomes, mas tem alguns assim que fazem a diferença e de a gente ter tido, tenho orgulho, né, de ter trabalhado com essas pessoas e ter aprendido com elas. Então teve alguns assim, e alguns que eu acho que precisam de um pouquinho mais de lapidação, né, às vezes para estar nisso, mas eu acho que no decorrer da profissão eles vão também estar aprendendo, porque dia a dia a gente aprende na educação, é um eterno aprendizado. Professores do tempo de escola? Eu estudei aqui no Silveira, eu lembro com muito carinho da dona Leontina, que é falecida há pouco tempo, a dona Neves, que trabalhou comigo no João 23 em 2010. Eu lembro muito bem, eu estudei a minha vida inteira no Ibsen Silveira, então para mim é a minha casa. Se eu for contar os anos da minha vida, eu passei mais tempo no Ibsen Silveira do que fora do Ibsen Silveira. Eu costumo dizer que todo mundo que passa pela nossa vida, que faz parte da nossa história, acaba nos marcando de alguma forma. Então eu não poderia deixar de agradecer a toda a equipe de funcionários, todo o corpo de docentes que fizeram parte da minha formação, mas eu posso citar alguns nomes que me marcaram, que me influenciaram significativamente ao longo desse processo. O professor Marcos, além de um excelente professor, de ter aulas didáticas, participativas, é um excelente ser humano, é um exemplo referencial de ser humano. A professora Márcia, que sempre nos incentivava ao hábito da leitura, a desenvolver redações. Isso é fundamental na nossa formação, desenvolveu muitas competências ao longo desse período que uso até hoje. A professora Cimeri, em suas aulas de história, filosofia, sociologia, sempre nos estimulava a debater, a ter pensamento crítico, a desenvolver esse pensamento, esse senso crítico. Você poderia compartilhar alguma memória marcante ou evento significativo que aconteceu na escola? Olha, muitos fatos assim marcam, né? Eu gosto muito das noites culturais, né? De celebrar, das formaturas, daquilo que é dos passeios, né? Esse momento que é um momento de alegria para a escola, assim, de celebrar uma conquista.
porque a gente sabe que não é fácil, tanto para o professor, né, da aula, para o aluno estar ali 4 horas sentados, né, e a gente não sabe como com cada um chega aqui na escola, e é sempre tenso, né, é sempre quem está na gestão, sempre a gente está resolvendo uma situação. Então, num dia assim de celebrar é o que mais marca, assim, né. Eu gostava muito do tempo da fanfarra também, né, que era algo que trazia muita alegria para a escola. Eu acho que assim, o que sempre marca a gente, embora que dê bastante trabalho, né, como professora esse tempo, são essas noites, a noite cultural que acontece todo ano na escola, assim, né? É um projeto bem legal e já acontece desde a época que eu vim para cá como professora, né? A gente passa por bastante dificuldades, assim, de incentivar os alunos a participar, mas é bem gratificante. Então isso é uma coisa que marcou bastante, assim. Olha, eu marcaria como 2 eventos bem significativos. Para mim foi, né, quando eu participei da primeira eleição para diretor, né, e aí eu ganhei, né, essa eleição, então foi marcante, porque a gente ganhando uma eleição, a gente se sente acolhida pela comunidade, pelos alunos. Não foi só uma, né, foram 2 eleições. E um outro fato marcante é de a gente ter passado por uma pandemia, apesar de ter perdido alguém, né, pela Covid, mas a gente está aí firme e forte, a gente conseguiu sobreviver todos os desafios que a pandemia nos proporcionou. Então eu acho que a gente é guerreiro de estarmos aqui ainda firmes e fortes. Eu estou com o 6º ano hoje, eles vão apresentar algumas coisas sobre as conferências ambientais. E uma das coisas marcantes nesse tempo era a época em que a gente fazia as conferências na escola. Existia até eleição para a melhor apresentação, aí os melhores grupos apresentavam no município, do município apresentava para o estado, até aí um grupo representando em Brasília. Então a gente teve várias conferências muito boas aqui no Nilo Silveira, e numa época que a gente não tinha tanto recurso, né? Então essa era uma memória muito boa, né, daqui da escola. E no João 23, quando você trabalhou ali, uma memória lá na escola? A participação dos pais. Eu me lembro que tinha uma 5ª série que tinha 38 a 39 alunos e eu dei atividade e os alunos não fizeram. A metade não fez, mais eu acho. Aí eu chamei o diretor na sala e no outro dia, quando eu cheguei na escola 1h, tinha uma fila de pais esperando para falar comigo e os alunos não iriam entrar na sala sem primeiro fazer os deveres lá na mesa com o diretor. Então essa cobrança, a participação dos pais e a postura da direção, né, foi uma coisa muito boa para mim lá no João 23. Alguma amizade, professora, da sua época, algo na escola João 23 que foi marcante para você, festa de aniversário? É porque o ano que eu fiz 30... Eu trabalhava no João 23, eu faço dia 2 de setembro, tinha uma professora que fazia 40 no dia 1º de setembro e a mulher que trabalhava na secretaria, a Detinha, fazia 50 no dia 3 de setembro. Então, dia 1º, 2º, 1º, 2 e 3, 30, 40 e 50, foi uma coisa bem marcante. E eu tenho muito bons amigos lá no João 23. Olha, eu não posso dizer, porque todos os eventos que a gente fazia em termos de festivo, homenagem, aniversários, né? Comemorações de aniversários, visitas que a gente recebeu de autoridades na escola, né? Então, são tudo momentos que marcam, assim. Então, por uma simples homenagem na escola como professor é um momento marcante, né? A dedicação que a gente tem, tipo, uma apresentação da festa junina, é um momento marcante. Deu tudo certo na festa, é um momento marcante, né? Eu me lembro muito bem que, como diz a Nice hoje, que tem um professor que é da área de música, nós tivemos uma visita, eu não me lembro mais, mas eu acredito que era um governador. E isso, eu tinha o 3º ano do ensino fundamental e nós montamos uma bandinha. E daí a diretora disse, que na época a Nice era assessora e eu professora,
Daí a Anice, vamos supor, disse: Matilde, que tal tu apresentar tua bandinha rítmica, né? E daí nós cantamos músicas folclóricas, Asa Branca, Marinheiro Só, e aquilo foi um momento marcante, porque tanto as crianças quanto os professores, direção e especialmente as autoridades, foi um elogio só, assim. Então, para mim, foi um momento de realização, né? Muitas vezes, meu Deus, tem tantas coisas, homenagem que a gente recebe de alunos durante a nossa carreira, né? E também tem momentos ruins, que na verdade não vou dizer que foi ruim, é momentos de aprendizagem, né? Quando as coisas não acontecem como a gente quer, esse é o momento de a gente não criticar, e sim aprender o que aquele momento ruim está falando. Matilde, presta atenção, né? Em direção, e é esses momentos assim que a gente tem que guardar na memória, né? Não só os bons, mas os ruins também, porque fez-nos aprender. Como a escola impactou sua vida pessoal e profissional? Nossa, isso é quase que nem a resposta anterior, né? Na verdade, se tu levar a sério a tua profissão, né, como professor, educador, os dias todos são marcantes, assim, porque impactantes também, porque, como eu já disse, se tu te entregas naqueles momentos, naquele período que tu estás ali, né, ele impacta. Então todo dia tu estás aprendendo, né? Assim como eu estou ensinando, eu também aprendo a lidar com aquele aluno, com aquele funcionário, com a direção, com o professor, comigo mesma, né? Então houve eu não me lembro mais como momentos impactantes, né? Isso, né? Houve momentos impactantes e esses momentos, na maioria das vezes, quando ele impacta, era aquilo que a gente não queria que acontecesse, né? E ele impacta a gente e deprime, entendesse? Então, esses momentos são mais impactantes, eu acho, que um momento de felicidade, de realização, que tudo deu certo, né? Então, muitas vezes, eu não vou dizer que foi tudo, como é que eu vou dizer assim, tudo bom, né? Maravilhoso, ótimo, né? Não. Nós temos também um dia de frustração, nós temos um momento de tristeza, um momento de que, poxa vida, como eu queria que aquilo acontecesse, não aconteceu, né? Então isso é impactante pra gente, né? E quantas vezes a gente teve que pedir ajuda ao Divino, né, ao Espírito Santo, para poder nos iluminar, porque eu ia atender alguém que eu não sabia como, né? E aquilo acontecia, porque a gente foi lá para aquilo ali, se doou para aquilo ali. Então, eu não sei se eu estou respondendo a tua pergunta, mas eu acredito que é isso que eu tinha que falar. Obrigado. Que professores ou funcionários foram mais influentes para você e por quê? Graças a Deus, eu sempre me dei muito bem com todos mesmo. A minha está aqui de prova. E até me emociono. Porque a gente sente saudade, né, da escola, querer voltar para a escola. Eu sempre dizia, eu vou voltar para o João 23, eu vou voltar. Deixa eu ser ACT depois da aposentadoria, né? Mas a gente tem uma saudade diferente. Não é aquela saudade de todo dia tu estares ali com aquela responsabilidade, que tu sabe que tu vai ter um dia pesado, ou tu vai ter um dia que tu precisas te conter, né? Buscar palavras e ajuda pessoal, né? Muitas vezes um colega de trabalho é que vai ser o teu alicerce naquele dia, né? Um abraço. E a gente, quando tem um bom relacionamento, a gente fez o quê? A gente respeitou desde a servente, né?
auxiliar que faz a limpeza da escola, o jardineiro, um simples ou humilde homem ou senhora que chegou ali para fazer algum serviço. Então, esse respeito que eu falei no início, se tu vais ter prioridade na tua vida, na tua função profissional, é esse amor que eu falei, tu também vai ser respeitada, né? E graças a Deus, né? Tirando alguns momentos que eu levei aquele momento ruim, né? O que me aconteceu, para aprender a como lidar com as pessoas. E muitas vezes a gente se entrega, se doa e acha que o outro também tem que se doar, né? E não é bem assim. Tu tens que se doar não esperando do outro, se doar porque aquilo realmente ele precisava de ajuda, né? Eu estava ali para ajudá-lo, ou aquilo me aconteceu para mim, Matilde, me conter e aprender, né? E aprender não, aprender. Então, graças a Deus, assim, eu tive pessoas que hoje eu não vou esquecer, com certeza, né? Então, a Nice, que hoje é diretora, foi uma amigona, né? Nós tivemos uma amizade assim, linda, ao mesmo tempo que a gente era colega de trabalho, a gente também era amiga, né? E eu tenho a Dinha, que foi a minha assim, muitas vezes eu estava um pouco triste, um pouco, né? A gente ia lá na cozinha, tomava um cafezinho e trocava uma palavra com a Dinha, que é, no caso, ela era a nossa, que antigamente a gente chamava de servente, hoje é servente ainda? Servente. E muitas vezes assim, né? Eu vou falar o nome de todos assim, a Sol também era muito querida, então muitas vezes quando a gente estava mal, dizia, faz uma oração para mim, e aí eu sei que isso fazia, talvez nem precisava da oração, só o pensamento positivo, né? E tem muitos professores que eu poderia estar aqui apontando, né? Um professor que hoje eu levo no coração é o seu Marcos, não sei se vocês têm aula com ele ainda, tem? O Marcos. Então o Marcos sempre foi assim, se eu quisesse esperar uma palavra amiga, o Marcos dá a palavra amiga, né? E a Márcia, professora de português também, eu sempre trocava uma ideia com ela, né? E teve tantos outros professores, a Débora era professora de TI, da tecnologia, né? Informática que a gente chama. Nossa, eu tenho assim muito carinho por todos mesmo, assim como eu era muito bem tratada, eu também tratava os outros, né? E talvez, com certeza, eu acho que eu esqueci assim de citar algumas pessoas, mas não é que elas não que eu não as tenha no coração, né? Eu tenho sim, mas por isso que eu digo assim, acho que tu levando o respeito, o amor, a humildade junto contigo, tu traz ela de volta para ti, né? Então foi isso que aconteceu, tenho todos guardados no meu coração, cada um com o seu jeito de ser, né? E respeitando esse jeito de ser de cada um, certo? Professora Helenice Knies, me recordo até hoje da ansiedade que eu tinha de ir para a quarta série para ter aula com ela, eu ouvia falar bastante, amava as aulas, os ensinamentos, a forma como ela conduzia, o projeto pedagógico que ela desenvolvia com a gente foi muito bom. Os passeios, me recordo bastante dos passeios escolares envolvidos com ela. A dona Noêmia, coordenadora pedagógica também, um excelente exemplo de ser humano, sempre muito ética, sempre muito empática. E toda a equipe, eu só tenho a agradecer as tias da cozinha, da limpeza, toda a equipe da coordenação, toda a equipe de docência. Um exemplo de festa, que tipo de festa eles faziam, assim, comemoração, se era no dia só 7 de setembro. Ao 7 de setembro? E como eles realizavam naquele período? Era cantar o hino nacional, só.
E chegava a desfilar naquele período também? Não, nós não. Não? O Gilson aqui desfilou, né? Até tocava na bandinha, mas eu lá em cima não. Lá era assim mais simples, naquele tempo, né? Não tinha isso. E eram os piqueniques que a gente fazia, era tudo lá na terra da professora, né? Lá em Águas Negras. E qual era o meio de locomoção? Como é que vocês iam até nas Águas Negras? O caminhão do patrão, do marido da professora. Caminhão de carga. Sabe? Sim. Como é que a gente vai dizer? Cargueiro, né? Isso, aí colocavam lona em cima. Não, assim. Que tinha que. Eles botavam um banquinho, a gente subia ali do banquinho, passava a perna assim no traseiro do caminhão e subia. E aí no piquenique o que vocês faziam assim, levavam o lanche ou a escola dava? Não, e qual era o tipo de lanche que levavam? Pão. Pão. Era pão. O tempo era pão, né? Te diz assim, o pasto deles, que era dos animais, né? Lá nós andávamos para lá e para cá, né? E passava o dia assim. Algo diferente, bem legal, bem marcante. É. E assim, quando fala sobre, na escola, assim, de alguma atividade, o Dia das Mães, fazia alguma atividade diferente? Não tinha. Nenhuma outra data, além do 7 de setembro? Só 7 de setembro, que eu lembro, acho que sim. Não tinha festa junina? Não. Não? Naquele tempo, acho que nem sabia o que era junina, a festa junina. Não tinha, não. E para, tipo, despedida? Da despedida final do ano, vocês faziam uma comemoração? Sim, aí tinha, vamos dizer, a gente dizia, eu não sabia dizer verso, eu era assim muito, como é que eu vou dizer, com vergonha, assim, não sabia. Mas aí no último ano aqui, a Edith, que era a Rosinha, ela disse para o professor, o nome do professor era José Quintino, que eu sabia dizer bastante verso. Aí eu fiquei doida, briguei com ela, xinguei com ela. Eu disse, eu nunca disse um verso, porque eu era assim, muito acanhada, né? E eu disse, aí ela ria muito, né? Agora tu vai dizer, ela disse. Eu me lembro ainda que assim no versinho era sempre triste um adeus, sempre invoca uma saudade. E com saudades deixamos esta formosa cidade que era a escola. Parabéns, boa memória ainda, né? Com seus 85 anos, né? Ainda lembrando dos bons momentos do versinho. Eu esqueci. E a senhora que estudou, por exemplo, do primeiro até o quarto ano, quarta série. É. E aí quando tinha outras crianças, era sala multisseriada, por exemplo, todos os alunos numa sala ou tinha mais de uma sala e as turmas eram separadas? Tinha vezes que sim. Ali, depois que a dona Dulce deu a escola toda, porque ela foi morar atrás, assim, tinha um rancho com uma casa, assim. Aí ela foi morar lá, ela cedeu a escola toda, né? Aí era, vamos dizer, não era tudo junto, mas tinha dias, quando eu fui, que era tudo junto. Nem podia escrever assim, sério, porque atrapalhava, né? Tinha muita gente, nós dizia carteira, né? Sim. Muita gente. E para escrever, que tipo de material vocês tinham na época? Tinha caderno? Tinha caderno, sim, tinha, vamos dizer, matemática, tinha aritmética, que eu lembro desse nome, né? Hoje em dia eu não sei como é que é. Não é mais aritmética, né? Matemática, eu acho. Matemática existe ainda, né? Naquele tempo também nós tínhamos matemática, que era as continhas, né? Muito problema. A gente ganhava muito problema para fazer, né? E ela explicava assim, vamos dizer, os problemas eram assim. Vamos dizer, fulano comprou 6 cadernos, né? Pagou tanto. Qual é o preço de um caderno? Isso, e no caso hoje eles falam que a regra de 3, né, que é bem utilizada no dia a dia. Aí então a gente fazia, porque aí tinha que fazer, se nos errava, assim, porque ela já tinha explicado, a gente tinha que saber. Aí ela xingava a professora.
Quais são as maiores mudanças da educação que você observou ao longo dos anos? Olha, as plataformas, assim, né? E eu lembro que quando teve uma formação pedagógica, que a gente chegou para os professores efetivos, né? E falava assim, a gente não vai mais usar o papel, agora o professor, vocês não vão mais fazer ali a chamada, né? No papel, naquele diário de classe bonitinho, a gente tem que fazer no computador, né? No Note. E aí ali causou uma estranheza de todos, assim, porque a gente é muito acostumado com o papel e hoje não, hoje as chamadas são online, os registros, né, são tudo online. O novo ensino médio agora também tem, né, é online, né, uma parte é online. Então eu passei por essa transição, assim, né, e foi bem marcante, assim. Eu lembro da rejeição, de que a gente comentava que não ia dar certo, mas deu tudo certo, né. E como professora, você está falando, eu não vi muita mudança assim, entendeu? Porque não é tanto tempo também, né? Se eu for comparar com a minha época de escola, eu vejo que já teve bastante mudança, mas assim, como professora, eu não vejo tanta diferença assim. Não sei se respondi ou não. Sério? Talvez como adicionaram mais matérias nas plataformas digitais, talvez. Nessa questão, né, da informática, sim, aí mudou bastante, porque a gente já tinha que fazer tudo no papel, tudo escrito. Agora a gente teve que se adaptar a fazer todos os processos, né, via online, professor online. Então essa mudança teve bastante, assim. A questão de valores, eu acredito que existiam valores assim que eu comecei que eles não existem mais, eles foram esquecidos. E eu acho que o nosso papel agora é resgatar a questão de valores de família, a questão de valores do que é companheirismo, do que é amizade. E é isso que a gente precisa resgatar nos nossos alunos, nas nossas crianças. Essa questão do conselho tutelar é uma das coisas que eu faço uma crítica, porque a gente está vendo assim, tem até uma propaganda do governo de Santa Catarina, né? No último ano foram resgatados 16 mil alunos que tinham se evadido da escola. Foi resgatado como? Foi pego ele e colocado numa sala de aula normal e ninguém faz um acompanhamento. E aí está aqui prejudicando o andamento da escola, prejudicando os demais alunos que estão dentro da idade série. E simplesmente é muito fácil, simplesmente tu apontar o problema, tu retirar às vezes o filho da família, mas não dar um amparo legal. Esse é o maior problema, além de, principalmente depois da pandemia, o descaso com muitas famílias com relação à educação. Um exemplo muito bom para entender aqui de Silveira esse ano, os alunos estão sem a professora de ciências desde março. Hoje começou um professor de ciências. Imagina, o 9º ano é Química e Física. Como que nenhum pai foi atrás, foi denunciar ou se preocupou com o filho, porque daí o filho vai estar ferrado? No ensino médio, Química, Física, Biologia, ele não teve ciências, mas não teve nenhuma manifestação. Gente, março, abril, maio, junho, julho, praticamente 4 meses sem ter aula de ciências e não ter tido nenhum movimento com relação a isso, é preocupante. Aí a gente percebe que para os pais o importante é o filho ter nota, não ter conteúdo. Porque daí, como não tem professor, o aluno está com 10. Se ele aprendeu, se ele não aprendeu, é outra história. Ele vai passar, isso é o que importa. Não tem ninguém incomodando os pais porque os filhos não estão fazendo as coisas. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta bônus, né, baseado no que a senhora acabou de responder, que é o professor Jenison. A senhora acabou de apresentar pontos negativos, né? Da educação hoje. Da educação. Poderia apontar alguns pontos positivos na educação? Que mudança foi legal? Que impactou de forma significativa na educação na atualidade? Então, o que eu vejo hoje não é educação, eu vejo que eu mudei, né? É assim, tipo, há 10, 15, 20 anos eu era muito mais exigente. Isso me faz falta hoje, só que hoje isso vai ser
um problema, que é como eu te disse ainda há pouquinho, que adianta tu preparar uma prova bem elaborada por uma turma que não está preocupada com a nota. Vai fazer a prova de qualquer jeito, não vai estudar, vai estar preocupado porque tem a recuperação paralela, né? E uma outra coisa, aí agora já que tu falou de um ponto positivo, quando eu comecei a lecionar, a gente não tinha nenhum livro didático, nenhuma revista, nada. Não tinha uma TV, não tinha... Era o giz e a saliva. Isso é uma coisa que melhorou hoje, e está aqui o Felipe, que é meu aluno já há bastante tempo, e que foi meu assessor tecnológico por muito tempo, né? Eu e o Eduardo. Porque eu tive que aprender com os alunos a usar as tecnologias, porque simplesmente jogaram para nós o professor online e todas as demais coisas, mas não prepararam e nem deram tempo para a gente se preparar. A gente teve que aprender nas coxas. Mas essas tecnologias que eu apanhei bastante para trabalhar com elas, é uma coisa muito positiva hoje. Pena que os alunos não percebem o quanto isso faz diferença e o quanto isso pode ser benéfico para eles. Porque hoje qualquer assunto que a gente explica na sala de aula, eles têm recursos para buscar, para clarear aquilo que não ficou bem claro na sala. É bem difícil dizer isso, né? E ao mesmo tempo fácil, porque hoje em dia nós temos a tecnologia, né? Os alunos eles estão cientes de que eles podem fazer uma pesquisa, eles podem fazer as nossas perguntas, responder as nossas perguntas imediatas, né? Porque tem o celular, a tecnologia leva a isso, facilitou um monte, né? Só que tem muita gente que, como é que eu vou dizer assim, acha que aquilo ali tem que ser imediato, né? Então vai lá, procura no celular, tecnologia, querem fazer que o celular faça parte da vida deles em termos de escola, né? Mas a gente precisa saber discernir as coisas, né? Então você está lá para aprender, você está lá como aluno, né? E eu como professor, eu poderia também estar, como é que eu vou dizer, compartilhando isso. E se o aluno respeita a hora de ser, a hora de acontecer, né? O professor também vai ser, isso vai ser uma empatia, né? A partir do momento em que a gente está disponível para o aluno eles têm que estar atento a gente, né? E nos anos atrás, não vou dizer antigamente, porque talvez 2005 é recente, né? Mas as coisas eram assim, o professor ensina, o aluno aprende, o professor não aprende, nota baixa, né? Então hoje a gente tem essa possibilidade de trocar com o aluno, trocar conhecimentos, trocar ideias, sugestões, né? E essa troca muitas vezes faz com que a gente tenha uma relação mais, como é que eu vou dizer assim, mais afetiva com o aluno, né? Porque nos anos anteriores o aluno ficava na carteira e mal respondia, então ele tinha que responder muitas vezes o que o professor ensinou, né? E hoje não, ele tem um leque de informações e daí ele tira a conclusão e provavelmente o aluno que sabe que a escola é lugar de ensinar, lugar de aprender, lugar de respeito, né? Vai ter um ano letivo maravilhoso, né? Como era o relacionamento entre alunos, professores e funcionários na sua época? Eu não tinha problema, eu gostava de trabalhar no João 23, o diretor era o Valdir, e a maioria dos professores que trabalhavam lá comigo já tinham trabalhado comigo em outras escolas, trabalhavam também aqui no Ivo Silveira, e o relacionamento pais e alunos era bem melhor do que é hoje, apesar de que existia muito mais diferença de idade na sala, né? Porque não tinha tido ainda os SEJAs e EJAs e classe de aceleração. Outra coisa também, as turmas eram muito grandes, era 39, 40, 42 alunos numa quinta série, e muitos iam de escolas multisseriadas, porque não tinha na Santa Luzia, nem no Zantão, nem na Ponta Russa, né? Vinha tudo para o Ivo Silveira ou para o João 23. Mas assim, era muito bom o relacionamento com os pais. Qualquer problema, o pai era muito mais presente do que é hoje. Olha, eu comecei no João 23 em 2005.
né, efetiva. E desde então, o relacionamento foi sempre comigo, pelo menos, né? Sempre procurei tratar as pessoas muito bem, tanto alunos como funcionários, professores, né? Colegas de trabalho, secretaria, sempre com muito respeito, né? E a gente precisa ser também um pouco humilde nessa função, porque nós temos que sempre aprender, não estar lá só para ensinar. E a gente leva os funcionários, a direção, os professores, colegas, os alunos, pais de alunos, né? Sempre com muito respeito, paciência, e sempre digo assim, nós temos que estar sempre na paz divina, sempre conversar primeiro, né? Para depois ver o que tu vais fazer, não fazer tudo muito atropelado para depois se arrepender, porque pai, aluno, né, colegas, você vai estar ali o ano todo, né, quem sabe uma vida, e nós precisamos deles e eles precisam da gente, né? Então, graças a Deus eu não tive nenhum problema assim, mas o respeito, a humildade com o outro e respeitar a maneira dele ser e procurar saber o que esse outro quer, o que esse outro deseja, quem sabe ajudá-lo, né? E é isso aí, eu acho que daí a gente tendo esse respeito, essa humildade, como eu já falei anteriormente, fazendo as coisas com amor, né? A gente toca o barco, as coisas vão fluindo pra gente, né? E eu tenho certeza assim que quem faz isso aí coloca, né, as coisas em primeiro lugar na hora que está ali. A escola é escola, né? Depois em casa é em casa. Amigos são amigos. Então, eu acho que fiz um bom trabalho mantendo essa relação. Eu penso que era tranquilo. Eu acho que deve priorizar sempre o diálogo, sempre a conversa, porque tudo tem dois lados. Tudo que acontece na escola tem versões diferentes e todos devem serem ouvidos. Eu penso que agora, como professora, eu acredito que se eu voltasse para uma direção de escola, eu iria ouvir mais e falar menos. Eu acho que a gente tem que ter muito o hábito da escuta, de ouvir mais e dali fazer, né, as ações possíveis para um entendimento e um melhor relacionamento. Quais mudanças na infraestrutura e nas instalações você notou ao longo do tempo? Na verdade, a escola não evoluiu, né? Evoluiu pouco. Então, em comparação a outras coisas na sociedade. Então, eu acredito que uma internet boa teria que ter, mas essa internet também deveria ser utilizada com mais eficácia. Muitas vezes os alunos eles entendem de rede social, de WhatsApp, mas não ela de uma forma de conhecimento científico para produzir coisas boas. Então eu acredito que essa deveria ser a principal mudança na escola. Referente às melhorias na infraestrutura da escola ao longo do tempo, eu posso citar como a mais marcante a questão do novo ginásio. Me recordo que ficamos um tempo sem a quadra, as atividades da educação física, as atividades no intervalo eram, por exemplo, jogar ping-pong no refeitório, ficamos um bom tempo, mas valeu a pena a espera, ganhamos um ginásio bem estruturado. Posso citar também a questão de pintura nas instalações internas e externas da escola, a questão dos novos ar-condicionados, a questão da reforma da biblioteca. Então, assim, houve muitas melhorias, muitas adaptações nas dependências da escola ao longo desse tempo. Pode descrever alguma tradição ou atividade extracurricular que era popular entre os alunos? A homenagem do Dia das Mães e Dia dos Pais, eu penso que foi uma perda, né? Ter saído pelo Dia da Família na escola, eu acho que deveria de voltar as homenagens em Dia dos Pais e Dia das Mães, que na minha época tinha, e eu acho que no mais
os desfiles, né? Os desfiles cívicos de 4 de agosto, de 7 de setembro, a questão do hasteamento à bandeira, que não se faz mais, mas que deveria voltar a ter. Esses são alguns pontos que eu penso que a gente deve resgatar também. Quanto às tradições e atividades populares, eu me recordo das homenagens cívicas, era bem frequente, então assim, cada turma recebia uma data, tinha uma data para apresentar, então nós tínhamos que ter essa apresentação com base em alguma data comemorativa, em algum evento marcante e relevante no momento, e nós preparávamos cartazes, músicas, histórias, enfim, eram bem interessantes, mobilizava todas as turmas. Me recordo também das noites culturais, das feiras, me recordo da questão do incentivo, muito incentivo à família, então nós tínhamos a questão da festa natalina, festa junina, a questão das amostras de trabalhos, participava bastante de Olimpíadas, então de matemática, de astronomia, mas o que eu mais me recordo, que me marcou bastante, eram as homenagens cívicas, participávamos bastante. A minha mensagem é essa, né? Que cada vez mais a gente tenha profissionais na escola comprometidos com a educação, e que não desistam de, cada vez que um pai vem reclamar, ou que os alunos que não fazem, né? Persistam naqueles que valem a pena, cobre daqueles que ainda estão interessados, porque uma hora a gente vai conseguir que eles mudem e valorizem as coisas. Bem, assim como eu já respondi toda a entrevista, né? Foi um prazer ter esses alunos aqui. Os 3 alunos que vieram aqui eu não conhecia e tive o prazer de conhecê-los. Foi com muito prazer que eu recebi eles aqui. E meus colegas de trabalho, né? Que de repente estão me escutando, eu guardo cada um de vocês na minha memória e no meu coração. E quem sabe um dia, né, eu volto para a escola. Mas mesmo assim, eu estando presente ou não, vocês foram meus companheiros de trabalho e moram com certeza no meu coração. Eu desejo a vocês muita força, muita paciência. Quem já está se aposentando é a paciência mesmo, né? E quem está começando, coloca no coração esse amor, essa humildade, né? Empatia com o outro, e que tudo vai dar certo, tá bom? Um beijo. Quero então parabenizar a nossa escola, todo mundo que faz parte dessa história, agradecer pela oportunidade de estar contando um pouquinho da minha experiência, parabenizar o professor Gênison pela iniciativa, é de suma relevância trazer à tona esses depoimentos, esses relatos de egressos, que nos faz ter orgulho de ter feito parte de tudo isso, e incentiva, inspira os novos alunos, os novos professores. Então, o que eu tenho a dizer é parabéns e gratidão a todos vocês.